Ei pessoal, só para uma atualização aí sobre esse rádio aí. Tem alguma coisa nele que ainda não estava bem resolvida não. Mesmo depois de eu ter devolvido, né, os transistores, eu até deixei um comentário no próprio título do vídeo, logo abaixo, tá na descrição. Acho que foi anteontem. Foi dia 18, né? Eu estava testando ele, né? E eu descobri que ele estava com o problema ainda persistia. Só que eu não sabia o que era da má sintonia dele. Eu descobri assim, usando uma fonte variável, que ele funcionava perfeito, né, com a tensão de 7.5 volts, né, em vez de 9. Assim que eu subia a tensão, aí voltava os problemas de oscilação no meio do nada. Como se o consumo de corrente, né, sei lá, até um certo ponto, né, deixava os transistores estáveis. Eu experimentei inclusive aumentar o tamanho do resistor da fonte, né, aquele resistor de 200 ohms. Deixa eu pegar aqui o papel do esquema. Esse resistor de 200 ohms aqui da fonte, eu aumentei ele para 560, né, diminuindo não só diminuindo a corrente, né, mas eu creio que isso aqui não vai diminuir corrente não, porque ele está em série. E meio que o circuito de RF, né, ele funciona mais ou menos como se fosse uma corrente constante também. Não varia muito não. Ele chega a um certo ponto que só consome 7 mA da última vez que eu estava medindo. Não importa o resistor que você põe, ele vai consumir 7 mA também. Mas eu notei que aqui há uma queda de tensão. Quando passa 9 volts, aqui cai para mais ou menos uns 8.2, mais ou menos. E com 560 ele caía para 6.2 volts, mais ou menos. Por aí, algo assim. Aí o rádio funcionava bem. Mas aí, né, mesmo assim que eu começava a ajustar os transformadores DFI, que eu não conseguia ajustar da melhor maneira possível, né? Eu só deixei de um jeito que funcionava legal. Pegou até alguma emissora distante aí, que eu acho que é de Pernambuco, Rádio Jornal, lá de Pernambuco. Mas no dia 18 alguma coisa me ficou na cabeça assim, não, tem alguma coisa ainda para melhorar nesse aparelho. E é uma coisa óbvia. Eu tinha mostrado, né, que tem um transistor explodido, né, que é do acoplamento, né, do potenciômetro com o driver. Creio que algum técnico talvez tenha tentado ligar esse rádio, né, só que inverteu a polaridade, ou ligou direto no capacitor, só que com a polaridade invertida, né, e acabou estourando. O capacitor em si não tem nenhuma descrição no corpo que diz qual é a polaridade, exceto se você retirar do circuito e olhar que a descrição ficar do outro lado, embaixo, escondida. Creio que a pessoa não viu, estourou o capacitor, né, com a fonte invertida. 9 volts foi suficiente para explodir, porque é um capacitor de 3 volts só. Então, assim, a tensão que passa ali, seja bloqueando o DC do circuito, é em torno de menos de 3 volts, bem menos. Com o som, né, que é AC, no topo da polarização. Então eu pensei no seguinte, eu tive a sorte de achar no Mercado Livre alguém vendendo os transistores de germânio. Era um kit com 8, eram uns 2 SA350, o preço estava bom, e eu pesquisei o datasheet e descobri que ele é excelente para colocar em estágio de DFI em rádios AM, que ele chega até 80 MHz, é mais que suficiente, né, para oscilar alguma coisa, embora que o ganho é o mesmo, é em torno de 40 a 60, semelhante aos 2 SA12. Então eu substituí
os dois SA12. Eu acho que eu comecei tirando o do último estágio. Coloquei, aí eu vi que o rádio funcionava bem, aí começou a funcionar melhor, eu desconfiei. Eu não mexi em nada, só troquei transistor. As oscilações diminuíram bastante, embora que ainda havia. Assim que eu ajustava bem, aí ele começou a ter mais ganho ainda de RF. Mais estações distantes apareceram, aí eu resolvi trocar o do primeiro estágio também, pelo mesmo transistor. De repente sumiu. Quando eu fiz isso, sumiu tudo, todo o problema. Inclusive é um teste bem básico que a gente faz com transistores de germânia, pegar qualquer transistor, você está desconfiando que ele está com problema assim de oscilação. Se for na parte de áudio, pré de drive, essas coisas, assim que você põe o ferro de solda, esquenta um pouco, ele começa a dar uma chiadeira na saída. Então aquele transistor que você pôs o ferro provavelmente está com fuga. E foi o caso dos dois SA12 que estavam no circuito. Eu testei com os dois e a oscilação às vezes melhorava quando estava quente, né, e quando esfriava piorava. Então tem um certo ponto, inclusive, em que a temperatura tem a ver também. E transistor de germânia é muito sensível à temperatura. E muitos aparelhos antigos, seja amplificadores e tal, que tem estágios assim tipo espelho de corrente, ou espelho de corrente é uma coisa moderna para essa época. É o amplificador diferencial em si. Geralmente quando eles têm, o pessoal une os dois transistores com a lata, né, para que a temperatura fique igual para os dois. Que aí se um mudar a temperatura, né, provocar alguma diferença do ganho do beta, né, que o beta varia também com a temperatura, então o outro também varia igual, ou quase igual, né? Então nesse caso foi mais ou menos isso. Agora o que de fato causou todo esse problema nesse aparelho, coisa que eu nunca vi em todos os que eu consertei, até fiz manutenção em si, mas não chega a ser um conserto assim tão complicado como esse. De fato foi alguém deve ter ligado com a polarização errada. Alguém pensou, não, mas é um rádio de hoje em dia, né, a chave geralmente liga o lado positivo e tal, né, essas coisas. Mas aqui é um aparelho que tem transistores PNP, então a polarização dele é meio que ao contrário, né, ele tira do negativo da bateria. Esse é o... E o terra ele faz como se fosse positivo, né. Então todo o plano de terra do rádio em si é o positivo da bateria, né? É onde se liga o capacitor em si, é o terra, né? Então você vê que no esquema ele mostra qualquer capacitor eletrolítico, né, com o terra, que ele chama de terra, né, aqui na fonte. Eu até coloquei desse jeito assim. A parte da chave está chaveando o lado positivo da fonte, e está ligado ao terra. Ele é assim que está no esquema original do BP303, que é praticamente esse rádio. Só que ele tem um resistor a mais que eu percebi, que é de 100K, além desse que está no circuito do AVC, tem um outro de 100K, que ele está perto, vizinho ao primeiro estágio de FI do transformador. Então, qualquer capacitor assim está sendo com positivo ligado no terra. Só que o terra é positivo, é o positivo da bateria. Então alguém deve ter ligado invertido, né? Ligou o positivo aqui, nessa linha aqui que é responsável pela fonte, né? Porque isso aqui é a fonte, esse resistor com esse capacitor é como se fosse uma fonte básica, né? Algo assim. E também para segurar as flutuações que o amplificador causa nesse circuito aqui em cima, porque ele consome muita corrente, né? Então a tensão tende a variar. Então isso aqui meio que estabiliza um pouco o circuito. Então quando o cara ligou provavelmente ao contrário, né? Então os transistores DRF que estão bem na linha, né, de fogo aqui, na base. Deixa eu ver, o que se estragou foram esses dois. Aqui passa 200, é bem no transformador. Transformador ligado no coletor. O coletor espera o que? Uma tensão negativa, né?
Aí veio positivo no coletor. E a tensão de base, né, pelo resistor, né, ela é negativa, né, então veio positiva também. Aí o transistor se danificou. Por isso que o driver estava daquele jeito, com aquela cheadeira. Isso é difícil acontecer no aparelho que usa bateria ou pilha, muito difícil. E nenhum dos que eu consertei, mesmo no pior estado possível, que era do Mitsubishi, né, o 6X515, eu encontrei algo semelhante assim. Mesmo com a maior corrosão possível que eu já encontrei em um transistor de Germânia, ele funcionava bem. Foi o caso do New Voice. O New Voice tem uns transistores que a lata está soltando uma casquinha já, está se desfazendo. Mas mesmo assim está funcionando, perfeito. Então isso é provocado por temperatura. Se o próprio técnico fez esse teste com ferro de solda, demorou muito tempo, isso danificou. Você tem que fazer esse teste, mas é na desconfiança em si e rápido. Ou você esquenta ou você esfria. Se você esfria, a cheadeira diminui. Então é um outro meio de fazer isso. Você pega aqueles líquidos, aqueles frascos de soprador de ar e inverte, né, e deixa que o líquido em si caia em cima do transistor. Aquilo ali é um congelante. É como se fosse um congelante. Isso é muito utilizado também desse jeito. Desconfiei também no diodo do N34A, eu troquei por um N60, mas o resultado foi a mesma coisa. Então o diodo não tem problema não tem fuga. E aí quando eu fiz isso, eu aventurei a ajustar as FIs para o máximo possível, né? E não teve oscilação. Foi. Inclusive eu recarreguei a bateria, né? Ela carregada, ela mede quase 10 volts. É um pouco mais que 9. É o suficiente para desestabilizar mais ainda o rádio. Mas o resultado foi positivo em todos os aspectos. Aí, né? Aí resumindo, esse aqui tem uma coloração mais amarelada. Eu não sei se isso aqui é temperatura, mas eu já vi fotos desse aparelho. Tem uma ou duas fotos pela internet inteira aí. Esses transistores são dessa cor, e o driver também era meio escuro assim. O driver eu troquei, né, por um 2SB75 que eu tinha sobrando aí de um outro rádio antigo, né, que não funcionava, foi doador de peça mesmo. Eu tinha até arrancado esse transformador, né, para saber se era ele o problema, né. Eu coloquei do outro Sharp que eu tenho, aquele BP101, mas também não era problema. Desconfiei também desse, do oscilador local, mas não era o problema. Então eu saí testando também alguns resistores. Eu encontrei mais um aqui que estava fora de tolerância. Esse que era para ser 200 estava dando 170. Mas isso aí pode ter sido escolhido na fábrica para me dar o valor que faz ele funcionar. Mas eu notei que se você aumentar esse resistor e deixar a corrente mais baixa, ele funciona do mesmo jeito. Ele meio que tem um consumo bem equilibrado. 7 mA em repouso. Muito pouco. É bem econômico. Aí, feito isso, eu ajustei os 3 transformadores. Agora é uma coisa esquisita. Talvez seja porque quando eu troquei esses 2 transistores aqui, alguma coisa mudou no circuito do oscilador em si. Eu consegui o máximo pico, mas foi já no limite do ajuste dessas FIs aqui. Eu tenho uma leve desconfiança que os capacitores que estão nesses 2 aqui, não, nos 3, né? Os 3 que tem capacitores embaixo, talvez tenha alguma mudança no valor. Geralmente é 180 picofarads e 200 embaixo. Então, se alguém tiver algum desses e o capacitor embaixo está quebrado, você pode colocar um capacitor normal em paralelo com o enrolamento primário, o que tem 3 pernas. De ponta a ponta você põe, ele volta a ajustar. E pronto. Eu ajustei só o trimmer da antena, que o resto estava alinhado normal, né, usando o gerador de função ali. Eu vi que não tinha nada demais.
Aqui ele traz até uma descriçãozinha básica de quem é. Aí tem umas letras aqui, né, que é A, ABC, cadê o D? O D aqui em cima, em E e F. Esses são os transistores que ele está dizendo aqui. A é o conversor, né, que a gente chama de oscilador local, ele está lá em cima. Ele dá um mapa aqui, né, de onde estão esses transistores para a gente ver. E aí foi isso. Aí ele funcionou depois que ajustou. 455 kHz, frequência de intermediária dele é essa. E eu vou fazer aqui só uma provazinha para vocês ouvirem ele funcionando. Deixa eu baixar um pouco, que essa aqui é local. Aqui está no volume mínimo, né? Só que ele reproduz. Então depois daqui é tudo emissora distante. Isso nem ele estava conseguindo nessa faixa aqui. Eu acho que essa aqui é Maceió. 500 km daqui. Já são 300. Tem um por aqui, mas está muito fraco. Eu acho que é Pernambuco. A propagação hoje está meio complicada por causa do tempo tá muito nublado. Mas mesmo assim está saindo muito bem. Essa papoqueira aí é raio. Isso é relâmpago. Aí tem um aqui, mas está muito longe. A propagação não está muito boa não. Mas mesmo assim está pegando coisa muito distante. Rádio Jornal. Uma madrugada de tirar o sono. Rádio Jornal. Madrugada comando geral. Deixando você por dentro de tudo. Seu fim de semana com muita informação e prestação. Pernambuco, né? O cara pegou. E a gente lembra aqui, doutora, também que isso é uma doença que cada um precisa do outro. Isso aqui está muito longe.
Parece que a gente tá com um espelho aqui, tá repetindo, né? Tem uma sobreposta, mas pode ser da propagação em si, a reflexão do sinal. Você falou, né? Algumas pessoas não dão muita bola pra isso. Tem uma bem aqui, ó. E acabou. Então, resumindo, né? Tá aí. Depois de muito tempo tentando aqui descobrir qual era o problema, não é só isso. Foi uma boa experiência, isso aí eu garanto. Então, eu vou deixar ele aqui mostrando aqui alguns detalhes só. Ele tem essa coroa com as 3 estrelas, né? Tem uma cruzinha em cima. Eu não sei o que é, porque ele é um rádio feito no Japão, né? Tá até escrito aqui. O Japão não tinha reinado, né? Então isso aqui foi feito para alguma ocasião especial. Agora o que a ocasião era, ou para quem era, ou para o público em si, né? Que é destinado, né? Isso é é um mistério. Então, quem tem um mais moderno aqui vai saber da dimensão quando eu colocar esse no lugar dele, perto dele. Esse aí é o Dunga, né? O Dunga ele tem um certo tamanho, ele é mais ou menos compacto, mas não tanto quanto esse aqui. Eu vi que o desempenho dele é um pouco parecido com o Dunga, mas só que o Dunga é melhor porque ele tem o integrado dele tem um sistema que ajusta ao ganho automático, né? É muito superior a qualquer rádio dessa época. Então não dá para comparar, porque o Dunga esse Dunga usa um chip muito bom e é bem construído também, exceto o plástico do gabinete, que é um pouco esquisito. Tem algumas partes que às vezes você põe as pilhas, né, o socket, e quando fecha ele abre a tampa tudo. Aí tem um jeitinho lá de colocar. Mas o que eu queria passar era só isso mesmo. Então ele está funcionando como se fosse novo agora, com esses transistores aí. Eu testei no multímetro, ele é esquisito. Às vezes o multímetro vê como se fosse um MOSFET. Quer dizer, aquele teste que eu tenho, mas aquele teste não foi feito para usar transistores de germânio. Alguns ele até acerta, mas erra no ganho. Às vezes põe ganho 260, às vezes põe 50, né, que é o certo. Então ele não consegue medir, não, essas coisas, esses transistores desse jeito. Teve um que ele leu como se fosse um diodo, como se tivesse com um problema, mas não tá. Porque eu coloquei no circuito justamente esse, está com problema, que o teste acusou como se fosse um diodo. Não tem problema nenhum. Então nem todo teste desses modernos vão detectar os parâmetros corretos desses transistores. Foram feitos para analisar coisa de silício para cima, né? Então fica aí esse vídeo aí para qualquer um ver. Ele está de volta. Eu aproveitei melhorei um pouco a serigrafia do dial, estava apagada, né? Aí
Aí o 540 estava mais ou menos. Nem o 4 aparecia direito, o 6 estava com um pedaço apagado. Essas setinhas aqui vermelha tem um contexto especial. Como esse aparelho ainda era da época da Guerra Fria, né, essas coisas todas, e como começou a adentrar o mercado norte-americano também, eu acho que isso aqui era alguma coisa, alguma regra que eles tinham que colocar, alguma coisa que tem a ver com a legislação. Isso aqui indica uma emissora, esse triângulozinho em cima indica uma emissora que, em caso de catástrofe, essas coisas assim, que é muito comum em certas partes dos Estados Unidos, né? Essas emissoras você sintonizava rápido aqui para saber o que estava acontecendo. Inclusive se tivesse algum ataque nuclear, né, que era uma coisa, a Guerra Fria era uma coisa esquisita, né? Então isso deixava o povo meio que paranoico. Aí então tem esses dois pontos aqui que eram duas estações que transmitiam alguma coisa assim desse tipo para avisar o pessoal. Hoje eles acho que isso aqui tem a ver com um canal mais, eu não sei se isso aqui está ativo lá nos Estados Unidos, creio que não. Eles têm uma faixa específica só para essas coisas de tempo e, né, de meteorologia. Mas nessa época tinha essa preocupação, né, do que podia acontecer com a população. Então esses rádios obrigatoriamente, né, dos anos 50, 60 até o final dos anos 60 vinha com essa marcação. Nos anos 70 depois isso aí se extinguiu, ninguém usou mais não. Mas qualquer rádio desse aqui dos anos 60, se for do começo dos anos 60, isso aqui é 63, é bem provável que ele traga essas marcas. Inclusive o Hitachi TH660 também traz. Então é isso aí. Um logotipo antigo. Vou achar. E eu encerro definitivamente aqui. Ele está restaurado e funcionando. Estava num estado muito precário. E está de volta. Eu pensei até em trocar todos os resistores, mas só alguns estavam fora de tolerância. Não foi igual ao Mitsubishi, não. O Mitsubishi é mais antigo que esse, né? E os resistores eram mais esquisitos. Teve um resistor aqui que estava quebrado. Eu retirei e troquei por outro. Fora o erro que eu cometi, né? Que parte dessas oscilações estavam muito pior porque eu cheguei aqui nesse resistor aqui, né? Do AVC, coloquei 10K em vez de 100. Aí esse estágio esse ajuste, né? Que era para fazer na base embora que ele ajuste a base dos dois transistores, ele diminui o ganho para compensar as emissoras locais, né, para não ficar sobrecarregando o front-end do rádio. Se eu diminuir isso aqui para 10K, o sinal que era para retornar para cá, ele acaba indo muito para o terra, né, se perdendo para o terra. Então ele não atuava direito. Aí o ganho estava muito alto e sobrecarregando também. Mas eu até pensei, não, vou trocar esse resistor e vai melhorar. Não melhorou um pouco. De fato diminuiu bastante, mas mesmo assim continuava o problema. De vez em quando ele entrava uma oscilação. Mas assim que eu troquei os transistores, eu percebi que esse está pior. Esse do último estágio aqui está pior. Aí quando eu vi esse problema todo, então eu vou trocar esse também. Agora o único que se salvou foi do oscilador local. Era por que razão? Não sei. Talvez seja as características do transistor que são melhores, são mais resistentes. A tensão maior, a corrente maior. Mas 12SA12 muito, muito fraquinho. Viu? Tem que ter muito cuidado para não estragar. Eu coloquei o 2SA350. Esse aqui é 354, é quase da mesma série. Né? Deve ter sido isso o fator que fez ele funcionar também. E por que pareça, os transistores de saída não tiveram problema nenhum. Eles resistiram a esse negócio todo. Então era isso que eu queria deixar aí. Então, e valeu e se cuidem aí sobre essa coisa que está acontecendo no mundo inteiro. É muito triste, mas
Se todo mundo se cuidar, a gente passa por isso de boa e a gente, né, faz por onde, né, para voltar a ter uma vida normal. Então aí, paz para todos e até a próxima.